Do YouTube da Univerde Brasil. Coronel Tadeu pronto para conversar conosco, quarta-feira. Coronel Tadeu passando por aqui. Coronel, boa tarde. Seja bem-vindo, Coronel. Boa tarde, Pitoli. Como é que você está? Você conhece São Francisco, Pitoli? Acho que você deve conhecer São Francisco lá dos Estados Unidos, né? Uma São Francisco aqui no estado de São Paulo? Exatamente. Onde Estou aqui fica? ao lado da cidade de Jales, num município pequeno, chamado São Francisco. Estou aqui na minha... aquela correria que você já sabe, né? Que eu não tenho sapato, eu tenho uma roda no pé, então eu saio rodando para tudo quanto é lado. Então, estou falando da cidade de São Francisco. Rodinha nos pés, esse é o Coronel. Sempre foi assim, tá? Não é hoje, tá? É aquela história de aparece a cada 4 anos pro Coronel Tadeu, essa lei não se aplica. Onde eu tô, Coronel, onde o senhor tá? Todos já onde? Meu Deus, como roda. Se ganhasse por quilômetro rodado, tava milionário. Ah, isso é verdade, né? Eu vou fazer essa petição para Deus na próxima encarnação. Se eu ganhar por quilômetro rodado. Coronel, mas olha, de verdade, São Francisco, eu não me lembrava do nome dessa cidade querida. Que nome lindo, que bom. Perto aqui de Ponta Linda, Palmeira do Oeste, Jales, tá, né? Estamos aqui bem próximo a essas cidades aqui que eu acabei de citar, né? E Palmeira do Oeste, São Francisco, né? É muito conhecida pela uva, né? Eles cultivam muito a uva de mesa, aquela uva que a gente come, muito saborosa, por sinal, né? Tive aqui na festa da uva o ano passado, então é um lugar fantástico mesmo, muito bacana. Que legal. Que é a região muito próspera, a região noroeste paulista é uma região muito próspera, né? Eu brinco que a capital dessa região é São José do Rio Preto, porque é gigantesca, mas, meu amigo, tem de cidade boa aí para morar nessa região noroeste, é incrível. Coronel, vou direto ao ponto com relação à operação, a Compliance Zero da semana passada, que chegou no Jacques Wagner. E a pergunta que eu já fiz hoje 2 vezes para entrevistados da Univerde, faço para o senhor. Jacques Wagner serve a Lula ou Lula serve a Jacques Wagner nesse escândalo do Lula Master, Jaque Master? Quem serve a quem, Coronel? Bom, já que nós estamos no mês de junho, vamos falar de quadrilha. Um serve ao outro, isso é uma quadrilha, Pitoli. Para estar envolvido nisso daí, você já sabe muito bem. Se você vê os escândalos que o governo do PT protagonizou para a gente, se você vê aonde o Lula se meteu aí em tantas enroscadas aí, e está vendo agora o Jacques Wagner nessa do Banco Master, né? Você sabe muito bem que não tem santo, né? É apenas deixar a Polícia Federal trabalhar e começar a descobrir as provas para a gente poder chegar num veredito final e aí torcer que a justiça faça a parte dela, porque hoje a gente tem que pedir a Deus, né, que a justiça faça a parte dela, porque tem muito bandido solto nesse país, lamentavelmente. Então, pelo que eu vi ali nas matérias, pelas informações que já foram divulgadas, né, e já são de conhecimento da população, a gente sabe muito bem que o elo de ligação era o Jacques Wagner, até porque não dá para falar com o presidente o tempo todo, né, mas os pedidos acabavam sendo feitos por ele, que se tornou um porta-voz. Então era de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro, e assim o crime caminhou e o crime aconteceu, e a gente está vendo aí esse escândalo do Banco Master, que sabe Deus quantos bilhões de reais estão envolvidos, e também sabe Deus, por enquanto, quantas pessoas foram lesadas. Eu espero que a Polícia Federal não seja impedida de trabalhar nesse caso. Eu espero que a Polícia Federal consiga, sem ninguém atrapalhar, porque eu já estou vendo notícias aí de possíveis interferências nessa investigação. Eu só espero que isso não aconteça e que a gente possa ter os nomes dos culpados declarados em pouco tempo. O senhor está falando de Gilmar Mendes e o sinal que ele está dando de tentativa de buscar uma nulidade disso, Coronel? Este foi um primeiro sinal. Eu não gostei muito dessas palavras do Gilmar Mendes, não. Né, isso me cheira, tipo, lá na frente, me cheirando um cerceamento à atuação do André Mendonça, que é que vem conduzindo essas investigações. Pitoli, a gente já sabe que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal está se desviando das suas funções de manter a Constituição de pé, né, de fazer valer o direito constitucional, aquilo que a Constituição prevê. A gente tem inúmeras decisões bizarras, né, lamentavelmente, né, e nós estamos vendo, né, vários ministros aí seguiram
uma linha, né, para condenar o pessoal do 8 de janeiro. Então, que se use também a mesma linha para se condenar esse pessoal do Banco Master. Eu espero não ver essas interferências, mas estou meio cético em relação a tudo isso. E dá para imaginar, até o UOL já fala, o Globo já fala, que Jacques Wagner é só um, né, dessa República do Acarajé, já estão chamando assim, né? A República do Acarajé. Dá para imaginar que na sequência de Jacques Wagner deve aparecer Rui Costa, o próprio governador, porque tiveram, né, ou podem ter tido, melhor assim, um papel de facilitação na vida do Augusto Lima. E quando a gente fala de Guga Lima, Coronel, a gente está falando, para mim, aquele que pode ser de fato o dono do banco ou hierarquicamente mais importante que Vorcaro. E 5 celulares foram apreendidos com Guga Lima. Dá para imaginar o que vem por aí, Coronel? Eu consigo imaginar sim, Pitoli. Eu consigo imaginar, eu só espero que isso venha a público, né? Porque hoje muitas conversas, muitas coisas devem ter sido tratadas por mensagens, por áudio, né? Mas as ligações, infelizmente, a gente não vai conseguir saber, a não ser quem ligou para quem. Mas isso já diz muito quando você faz um levantamento de um telefone celular, em que você captura as mensagens, depois você captura áudios e depois você captura as ligações que foram feitas de um para o outro. Então, isso já nos conta muito. E depois você tem as ações, o que aconteceu, as sequências de fatos, que isso tudo o Banco Central deve ter controle. Afinal de contas, era um banco que deveria ou era vigiado pelo Banco Central, todas as suas ações. Tanto é que, se eu não me engano, partiu do próprio Banco Central a iniciativa de tirar a licença de instituição financeira do Banco Master, né, de encerrar a carreira do Banco Master. Então, existem muitos documentos envolvendo todas essas transações. E aí você vai juntar todo o pacote e ver o que aconteceu. Porque hoje, acredito eu que a corrupção não tramita mais com mala de dinheiro vivo, até porque isso levanta uma suspeita muito grande. É claro que alguns ainda se arriscam aí a fazer grandes saques de dinheiro e tirar dinheiro vivo mesmo, dinheiro em espécie. Isso é um risco muito grande hoje. Agora, eles utilizam de empresas de fachada, notas fiscais falsas, movimentações financeiras suspeitas, e tudo isso está registrado. A Receita Federal deve ter uma parte disso registrado, deve ter nos seus computadores algo que foi feito, e o Banco Central também, né? Porque o Banco Central ele faz o controle de todas as instituições financeiras, do sistema financeiro do Brasil. Então, há muito que se contar ainda. Esse Banco Master, eu acho que vai nos dar muitas surpresas de quem realmente está envolvido em tudo isso. Agora, Coronel, ao mesmo tempo, Jacques Wagner também fica mandando sinalzinho para o Lula para não afastá-lo da liderança do governo no Senado. Já foi um, né, já tivemos outro, né? Por exemplo, no dia da operação, disse Jacques Wagner que Lula ligou para ele. Aí agora ele foi para Brasília para se encontrar com Lula, tudo para tentar se manter no posto de líder da oposição. Entretanto, alguns membros do próprio PT, membros importantes, dentre eles Genuíno, enfim, tentando falar assim, ó, sai fora, meu, você está ficando pesado para nós. Você acha que vão soltar a mão do Jacques Wagner, Coronel? Eu preciso compartilhar isso com você. Tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos no Banco Central e a mídia tradicional não mostra que tem mais 6 brechas escondidas no sistema onde pode ter dinheiro seu. Tem gente que sacou mais de 23 mil reais que nem imaginava ter e por pouco não perdeu o prazo. Se você não quer fazer doação para esse governo esquerdista, precisa vir urgente, antes que tirem o seu direito. Tem brecha vencendo agora. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse agora e recupere o que é seu. Não é difícil isso acontecer. O PT ele vai com o sujeito até onde ele pode. Se isso começar a comprometer demais a eleição do chefe supremo, que é o Lula, você pode ter certeza absoluta que ele vai ser largado, sim. Ele vai ser largado, pelo menos nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos aí a 100 dias das eleições, mais ou menos, 100, 110 dias nas eleições, né? E o governo não pode ter um desgaste como esse. Então, se o Jacques Wagner ficar como um fardo, como uma âncora amarrada no Lula, pode ter certeza que esse elo, essa corrente vai ser soltada, vai ser cortada a qualquer momento. E aí, tenta-se pegar o sujeito lá na frente.
Mas nesse momento, Pitoli, o Jacques Wagner, ele, com certeza, ele não quer ter ser alvo desse desprestígio por parte do PT, até porque ele é senador pelo PT no estado da Bahia e é candidato à reeleição ao Senado pela Bahia. Até onde eu sei, está cravado o nome dele lá dentro da chapa que vai apoiar o atual governador Jerônimo, né? E é claro que ele está sofrendo um desgaste com o nome dele envolvido nessa situação. Então ele não quer ser abandonado nesse momento, mas se for preciso, o PT sabe muito bem o que é cortar o dedo para preservar o braço. E nesse caso o dedo seria o Jacques Wagner e o braço seria toda essa organização que o PT tem. Coronel, eu venho dizendo, desde essa operação da quinta-feira da semana passada, e já tivemos outra da Operação Miragem no meio disso tudo, que nós estamos mais para tendenciosamente, nesse momento, olhando para a justiça do que para a política. Tentando aqui ser mais claro. A gente está esperando mais hoje de André Mendonça do que do parlamento. Lembrando que Alcolumbre já tem 30 milhões de dólares que foram apontados no exterior, é o mesmo Alcolumbre do sigilo das imagens do Careca do INSS no interior do Senado, é o mesmo Alcolumbre que diz que poderia ter 81 assinaturas que não iria pautar impeachment de ministro do Supremo. O senhor olha hoje, não estou falando para 27, olhando hoje, acredita mais na justiça ou mais no parlamento, coronel? De verdade, nenhum dos dois. Nenhum dos dois, Pitoli. E vou dizer por quê. A justiça tem me decepcionado muito. E o parlamento, apesar de não estar lá dentro nesse momento, né, eu apenas substituí a Carla Zambelli por alguns meses na Câmara dos Deputados no ano passado, mas estive lá durante 4 anos. Sei exatamente como é que se joga lá dentro, como é que é o jogo, como é que o jogo é feito. Então você imagina que o próprio parlamento está muito cético em querer levar uma pauta dessa para frente. Pedir para abrir uma CPI agora é praticamente atrapalhar a vida de muita gente que vai disputar a eleição e os políticos não querem isso. Existem sim um certo compadrio entre eles e por isso que eu falo que a minha decepção é tanto com a justiça como o parlamento, porque a gente sabe que ele se protege. Existe um corporativismo lá dentro até um ponto em que é possível ter esse corporativismo. Os deputados acabam apoiando quem quer que seja por emendas parlamentares, para poder cada vez mais fazer as suas propagandas aí nas suas bases eleitorais, e para isso eles fazem todo o conchavo que é possível, para poder não perder essa barganha. O ideal seria que a gente tivesse um parlamento absolutamente isento. E para isso, Pitoli, nós teríamos que cortar esse cordão umbilical que se chama emenda parlamentar. O deputado não deveria ter isso. Uma vez que foi inventado isso, a gente acabou colocando uma moeda no meio do jogo. E aí vamos brigar por essa moeda. Ficou isso. A moeda ela pode ter um valor X, um valor Y, um valor Z, né? E a gente não sabe. Então, olha aí o que está acontecendo, olha as notícias, né? Dão conta de que Alcolumbre tem dinheiro lá fora, e milhões de dólares lá fora, bancados pelo Banco Master, e, portanto, ele, na condição de presidente do Congresso Nacional, ele ficaria, teoricamente, impedido de abrir uma CPI. Você já imaginou, Pitoli, isso daí? Isso é uma situação absolutamente constrangedora. Eu não posso fazer aquilo que é meu dever de ofício fazer, eu não posso fazer aquilo que a população brasileira está desejando, eu não posso fazer aquilo que a minha consciência pode até estar ditando porque eu estou de rabo preso. Isso é muito ruim. Essa é a classe política que a gente tem hoje. É por isso que a gente precisa de mudança. É por isso que a gente tem que aproveitar esse momento de eleição e fazer as mudanças necessárias. É tudo que eu espero nesse momento do Congresso Nacional, que a gente possa promover essa mudança o mais rápido possível. Coronel, o senhor, como já dissemos aqui, o senhor tem rodinha nos pés. Mas roda o estado de São Paulo inteiro. Outro dia ele falou que estava em São Sebastião, se hoje se está perto de Jales, já está no extremo noroeste paulista, então a gente vai mostrando que o coronel viaja o estado de São Paulo todinho mesmo, né? Qual a sua percepção com relação à população? Há um despertar? Já entenderam que a economia está quebrada? Já entenderam que a corrupção voltou e voltou com tudo? A população está atenta, coronel, ou vai esperar a Copa passar? Não, está atenta. Vou até te contar uma curiosidade. Hoje de manhã estive visitando uma indústria. Conversando com funcionários dessa indústria, hoje eles têm a percepção
a noção exata do quanto eles pagam de imposto. Eles sabem hoje que não só o funcionário paga imposto, mas como o patrão também paga imposto. E hoje há até um certo clima de revolta, de saber que todo mundo paga muito imposto e cai na mão de um governo que não faz absolutamente nada. Eu estou sentindo esse clima. Outro dia atrás, Pitoli, eu conversando com um instalador de imóveis, ele me disse claramente, para que eu vou trabalhar com carteira assinada? Para pagar 40% de imposto para um governo que não me devolve nada? Não. Eu vou trabalhar como diarista. O dinheiro vem todo na minha mão. O dinheiro estando na minha mão, eu sei exatamente o que eu faço. E falando em números, você imagina que um sujeito que pode estar ganhando 5 mil reais, às vezes, com a carteira assinada, fazendo qualquer tipo de trabalho, ele estaria ganhando 10 se não estivesse com a carteira assinada. E aí ele toma conta da vida dele. Então o trabalhador hoje está caindo a ficha de que trabalhar hoje com carteira assinada não é mais vantajoso. É melhor ser um PJ da vida, pelo menos ele vai pagar um pouco menos de imposto. Esse é o sentimento que eu estou vendo naquelas pessoas que estão trabalhando por conta, tipo motorista de aplicativo, esses microempresários individuais com as suas MEIs aí fazendo diversos trabalhos, e também na indústria, onde tem muita gente com carteira assinada, mas já está percebendo que não é tão vantajoso assim. Então o mundo está mudando. E principalmente porque esse governo está fazendo besteira em cima de besteira, gastando o dinheiro que eles estão pagando de imposto e não fazendo absolutamente nada. Ao contrário, estão desviando. Então, essa é a minha percepção. Por isso que eu vejo, pelo menos aqui no estado de São Paulo, e principalmente no interior do estado de São Paulo, o nome do Flávio Bolsonaro muito mais forte do que o do Lula. E vai ser assim. Pelo menos no nosso estado, a locomotiva do Brasil, que é o estado de São Paulo, eu não tenho absoluta certeza que o Flávio Bolsonaro vai dar de lavada em cima do Lula. Tanto é que na outra eleição já foi, né? São poucos municípios onde o Lula acabou sendo vitorioso. Mas nessa eleição eu estou achando que ele vai perder ainda mais, o que é muito bom para a nossa querida direita, o que é muito bom para o eleitor de direita, que vai poder ver o Flávio Bolsonaro avançando ainda mais com números no estado de São Paulo e que podem refletir muito bem na eleição nacional. Esse é Coronel Tadeu, hoje em São Francisco, perto de Jales, no Noroeste Paulista, conversando com a gente. Coronel, obrigado por passar seu tempo aqui conosco. Um grande abraço, Pitoli, um abraço para todos vocês, beijo para todo mundo e boa semana. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.